Quem está feliz com Jesus, dá um amém bem alto aí. Glória a Deus, igreja linda. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 11. Efésios, no capítulo 2, no versículo 11. Essa é a nossa 11ª mensagem sobre o livro de Efésios. E orando e pedindo graça a Jesus para a gente entender o que é igreja. Efésios é uma das cartas mais lindas que o apóstolo Paulo escreveu, profundas, práticas, e ela nos dá um entendimento sobre o que é igreja. Sem Efésios, a gente teria que criar a igreja, a gente teria que imaginar a igreja, a gente teria que arriscar como saber o que é ser igreja, mas Efésios nos ensina. E nós hoje veremos 3 versículos, versículo 11, 12 e 13 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, e eu leio na Nova Almeida atualizada, que diz assim: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. E eu oro, Senhor, agora, para que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre nós aqui. Nos dá olhos espirituais para ver, ouvidos espirituais para ouvir. Espírito Santo, revela ao Filho, revela-nos a tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa que eu quero falar sobre esses 3 versículos é que o Paulo pede para a igreja de Éfeso se lembrar do seu passado. Ele está falando para pessoas que já encontraram Jesus ou foram encontrados por ele, mas ele pede para se lembrar. E é interessante porque não é lembrança para envergonhar ou paralisar, mas é lembrança para reconhecer a imensidão da graça de Deus, é lembrança para louvar, para adorar. Paulo está pedindo para a gente trazer a memória e alimentar o nosso coração de adoração, de gratidão, porque fomos tirados de um lugar de trevas e agora estamos nos braços de Cristo. Ele está falando para uma igreja, para ela aprender a valorizar a transformação que ela está vivendo. Paulo está falando para que lembremos de sermos, porque fomos reconciliados com Cristo e fomos incluídos como povo da aliança. Isso é motivo de glória. E você e eu conseguimos ver com o coração e com a cabeça o que Cristo fez por nós? Nós ficamos emocionados quando pensamos na obra de Deus em nossas vidas pelo poder da graça? Porque senão ainda a obra da cruz está oculta aos nossos olhos. E é isso que Paulo está falando aos Efésios. Ele está dizendo assim: lembre-se de que vocês no passado eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. E aqui a gente precisa tornar algumas palavras claras para a gente entender o versículo. Quem são os gentios? Gentios são os que não têm o sangue de Abraão, não é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. São os que não pertencem a Israel, são os que não têm sangue judeu. Gentios na carne são aqueles que não pertencem à linhagem de Abraão e ainda não foram circuncidados, que não têm a marca do pacto da aliança. E chamar alguém de circunciso naquele tempo significava dizer que ele estava banido de Deus, que ele era refúgio, lixo.
pessoa com a qual Deus não se importa. E isso era o que os judeus pensavam dos gentios. Os judeus se achavam perto de Deus e os gentios estavam longe de Deus. Mas Paulo não fala apenas da condição dos gentios, aqueles que não fazem parte da linhagem judaica. Ele fala também da condição dos judeus. Paulo usa uma expressão até um pouco sarcástica aqui, e eu leio na NVT agora o versículo 11, que diz assim: não se esqueçam de que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Paulo aqui, ele não só chama a atenção dos gentios que não conheciam a Cristo, mas ele chama a atenção dos judeus que pensavam conhecer a Cristo. E o que ele está falando aqui? Gentios estavam completamente longe de Deus, mas os judeus também. Porque os judeus se dirigiam ao templo, faziam seus sacrifícios, se submetiam à circuncisão no 8º dia, faziam tudo o que a lei prescrevia, mas em nada disso mudou o interior deles. Eles viviam ainda sem ser misericordiosos e amorosos. Pelo contrário, a lei gerou orgulho e divisão. É por isso que Colossenses 2:11, a circuncisão que Deus quer fazer em nós é aquela que não somos circuncidados apenas na carne, mas a circuncisão que afeta e remove o domínio da natureza humana sobre nós. Ou seja, o que significa isso? Paulo ensina que a verdadeira circuncisão é a renúncia do pecado e uma entrega a Cristo. Não é um ritual externo, mas é o poder da graça de Deus operando sobre nós. É uma transformação espiritual. Não é um sinal de aliança apenas marcado no corpo, por um cerimonial. Não, mas é a ação de Cristo em nós. Tanto que o próprio Deus, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, ele diz assim: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Na NVT, Deus fala assim: portanto, submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos. E isso é muito sério, porque o coração marcado pela obra de Deus, pelo Espírito Santo, reflete um encontro autêntico com Deus, muito além de rituais externos. Quando Paulo diz que os gentios estavam longe de Deus, eles estavam dizendo: olha, esse povo realmente não conhece Cristo, assim como nós antes não conhecíamos. Mas quando Paulo fala que os judeus eram circuncisos na carne, por mãos humanas, ele está dizendo que eles estavam apenas vivendo uma prática religiosa, sem vida. Paulo, na verdade, está fazendo uma denúncia aqui, e ela cabe a nós hoje, como igreja, porque nós podemos fazer de um ambiente religioso, dentro de uma instituição religiosa, um culto meramente formal. Quantos me entendem, diga amém. Podemos simplesmente fazer o que está prescrito pela palavra de Deus, mas não fazermos de coração. Por exemplo, podemos ser batizados, mas podemos não ter nascido de novo. Podemos ceiar, mas não temos paixão por Cristo. Paulo aqui está fazendo uma denúncia e até uma profecia semelhante à de Jesus, quando encontrou os fariseus. Ele olhou para os fariseus e disse assim: por fora todo mundo gosta de vocês, mas Deus sabe o que está por dentro. Sabe, tem um monte de circuncisos, mau caráter, sem comunhão com Deus. Paulo encontrou morte espiritual nos gentios e nos judeus. Paulo encontrou morte espiritual naqueles que obviamente Cristo não tinha alcançado, mas também encontrou morte espiritual naqueles religiosos daquele tempo. Isso é uma denúncia contra o formalismo religioso. É um alerta geral para a igreja atual. Muitos que frequentam a igreja podem se perder nos rituais sem uma transformação genuína. A verdadeira transformação é uma comunhão interna com Jesus Cristo. E talvez um dos exemplos mais fortes que nós temos em toda a Bíblia, de quem foi surpreendido achando que era uma pessoa que estava próxima de Deus, foi Nicodemos. Está lá em João capítulo 3. Exatamente no versículo 6, Jesus falava a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe o que Jesus estava falando para Nicodemos? Nicodemos, até hoje, você já velho,
um professor em Israel, talvez uma das mentes mais brilhantes da religião judaica, pertencente ao sinédrio, você nunca fez nada espiritual. Tudo que você fez foi na carne. Isso é muito sério. Sabe, falando sem rodeios, há muita gente na igreja parecida com o povo que estava lá em Efésios, parecido com Nicodemos, presa ao formalismo, participa dos cultos, toma ceia, mas nunca nasceu de novo. Estão fazendo a carne funcionar. É fácil fazer a carne funcionar. A gente pode tocar aqui na carne. Quando a gente fala na carne, fala na força humana, fala sem o Espírito, fala sem a ação de Deus sobre nós. A gente pode tocar porque a gente sabe. A gente pode falar porque a gente sabe como funciona toda a eclesiologia, toda a liturgia do culto. Mas o Evangelho não é só sobre performance, não é sobre agir na carne, na nossa capacidade. O Evangelho é agir debaixo do Espírito da profecia, dirigido pelo Espírito Santo, cheio da vida de Cristo. Sabe, e essas exigências exteriores têm trazido um peso desnecessário para a vida da igreja. Na verdade, sabe o que destrói a vitalidade de uma igreja? É esse negócio de focar apenas na mudança externa, onde parecer é mais importante do que ser. É como se você colocasse uma maquiagem num defunto, num cadáver, querendo dar vida àquilo que está morto, querendo dar aparência de vivo àquilo que já morreu há muito tempo. É o que Jesus falou em Mateus 23, 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está condenando a hipocrisia institucionalizada. É o que Paulo está falando no versículo 11. Ele está dizendo assim: esses incircuncisos, esses circuncisos, feitos por mãos de homens, eles pensam que estão perto de Deus, mas não estão. Na verdade, eles estão afastando aqueles que estão perto de Deus, porque ser religioso atrapalha as pessoas a entrarem na igreja, sabia? O religioso atrapalha, porque o religioso dá uma noção de que todo mundo aqui é santo, que a santidade, que a igreja é um lugar de gente que não erra. E o religioso acaba dizendo para o que está lá fora: você não é bom o bastante para estar aqui. Totalmente contrário ao Evangelho, que o Evangelho diz: venha como você está. Sabe, essa expressão externa, esse formalismo sem vida na hora do culto, ele acaba com a verdadeira espiritualidade. A fé vira simplesmente uma lista do que pode e não pode, não uma jornada de comunhão com Deus. De verdade, irmãos, aproveita enquanto eu estou com menos de 50. Com 70 anos eu não vou ter paciência não. De verdade, aproveita. Sabe, tem gente que fica perguntando: pastor, pode isso? Pode aquilo? Pastor, se pode rifa, pode tigrinho? Pastor, se pode vinho, pode cerveja. Ah, irmão, nós estamos cansados disso. Começa a amar a Deus e amar pessoas, que você vai entrar num trilho de santidade, que até o que não é pecado você vai deixar de fazer, para abençoar pessoas e glorificar Jesus. A gente precisa de espiritualidade madura nesse tempo. A gente precisa de beber perguntando o que faz, o que não faz. Não. Quando você tiver uma dúvida sincera, procure alguém mais velho, mais maduro na fé. Mas essa formalidade externa, esse fingimento espiritual, isso mata a alegria da igreja. Mata por quê? Porque você tem que fingir que você é santo. Você tem que fingir que você é crente. Gente preocupada em parecer que tem a vida certa. Já é tão difícil viver uma vida e tem que viver duas. Já pensou nisso? São esses circuncisos feitos por mão de homens. É gente que quer parecer ser bonitinho na igreja, mas não tem vida com Deus. Sabe, e essa circuncisão feita na carne por mãos de homens, sendo bem direto, faz da igreja uma casca vazia. Pode impressionar homens, mas não agrada a Deus. Tem muita gente que fica impressionado com a música da igreja, com a estrutura da igreja, fica impressionado com o discurso,
na igreja, com a cultura da igreja. Mas tem algumas igrejas que Deus não se impressiona em nada com elas. Por quê? Porque agora vem o versículo 12. Que naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Já pensou num negócio desse, irmãos? Sem Cristo. Sabe, só essa frase aqui já deveria fazer a igreja virar missionária agora. Só essa frase aqui já deveria fazer você virar um missionário agora. Eu não estou mandando você ir lá para o Nordeste profundo, e nem você ir lá para o Oriente Médio, não. Aonde você está, tem alguém sem Cristo. Alguém agora está sem Cristo na sua família. Alguém agora está sem Cristo na sua rua. Alguém agora está sem Cristo. Sem Cristo, sem Cristo. Esse é um sinal verde para a igreja evangelizar. Esse é um motivo para a gente dar exemplo da fé que nos salvou. Quantos me entendem? Diga amém. Sabe, leia comigo o verso 12 novamente. Olha só, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sabe, isso aqui se aplica perfeitamente à nossa condição hoje. A condição dos gentios lá na igreja de Éfeso se aplica à nossa hoje. Homens e mulheres que eram, sabe, afastados de Deus, considerados pagãos, entregues à idolatria, fomos chamados pela graça de Jesus Cristo. Sabe, sem Deus tocar um homem, como diz a W. Tozer, tudo está errado até que Deus endireite. A condição de todo homem que não foi tocado pela graça de Deus é a condição que ele está sem Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós estamos em apenas uma dessas duas posições. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Isso vale a sua vida. Ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo. Não existe meio termo. Ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo. Qual condição que você está? Os efésios estavam sem Cristo. Sem exagero no que eu vou lhe dizer agora. Eu não sei o que seria da minha vida sem Cristo. Eu não sei. Apenas imagine a gente fazendo um culto aqui, reunidos aqui, pensando sobre Deus sem Cristo. Imagina. Só imagina como seria isso. Um grande teste para você saber se você é um cristão é se você tem certeza absoluta. Você é certa do fato de que jamais teria conhecido um Deus tão amoroso, sublime, santo, incrível, amável, se não fosse através de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma prova se você é cristão. Paulo está dizendo assim, Paulo está gritando para os efésios. Naquele tempo, antes dos missionários chegarem, antes de serem pregado o evangelho aqui, antes do evangelho ser pregado aqui nessa cidade, vocês não tinham o Messias, vocês não tinham o Salvador, vocês não conheciam Jesus, mas graças a Deus pelo evangelho que chegou. E ele não está falando somente aos gentios, ele também está falando aos judeus, porque João capítulo 1, versículo 17 e 18 diz: pela lei que foi dada por Moisés, a lei foi dada por Moisés, porque a lei foi dada por meio de Moisés. É o que diz o versículo. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, a quem o revelou. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. A lei era apenas uma moldura sem uma pintura completa. A lei era apenas sombras da promessa que estava chegando. Mas Jesus não. Jesus é a porta aberta, onde o eterno toca o temporal. Jesus é onde a graça e a verdade deixam de ser conceitos abstratos. Jesus é a verdade personalizada, personificada. É a verdade presente sobre nós. É a verdade encarnada.
Sem Jesus a gente jamais poderia ver Deus, conhecer Deus. Deus habita em luz inacessível. Somente o unigênito do Pai, Jesus, que pode revelá-lo. C.S. Lewis, em seu livro Peso da Glória, ele diz o seguinte: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não apenas porque vejo, mas porque, por meio dele, vejo todas as coisas. Olha que coisa linda. C.S. Lewis, ele diz: eu amo o sol, mas não amo o sol só porque ele brilha. Eu amo o sol porque ele revela tudo o que eu posso ver através da sua luz. Assim é Cristo. Cristo é lindo, é extraordinário, é quente, é poderoso. Mas através de Cristo, Ele ilumina todas as outras coisas. E a gente conhece as promessas de Deus, os pactos de Deus, o que Deus está fazendo. E principalmente Deus como Pai. Quantos me entendem, diga amém. É por causa de Cristo que o invisível se torna visível sobre nós. Agora, esse povo estava sem Cristo. E você consegue imaginar uma igreja sem Cristo? Uma vida sem Cristo? Um mundo sem Cristo? Imagina a gente sem o sermão da montanha. Imagina a gente sem as parábolas de Cristo. Sem Jesus não saberíamos como nos defender das religiões legalistas e autoritárias. Imagine a nossa vida de oração sem Cristo. Sem o Pai Nosso. Vamos falar a verdade. Sem Cristo a gente não saberia nada de Deus. Gente, o ser humano fala absurdos. Não há campo onde o ser humano fala mais distorções, mentiras, do que quando resolve falar de Deus sem Jesus como mediador. O ser humano fala tanta asneira sobre Deus quando ele não tem Cristo como aquele que revela. Sem Cristo, nossa opinião sobre Deus é como tiros no escuro. Nos tornamos pretensiosos, temos falsa autoridade. E de verdade, o que seria da nossa vida sem Cristo? O que seria da nossa vida sem o nosso Senhor? A Bíblia responde: separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa. Nós não saberíamos todo o enredo cósmico de Deus para a sua criação. Sem Cristo, nós não entenderíamos nada sobre as alianças de Deus com os homens, sobre as promessas feitas aos judeus e que chegaram aos gentios. Sem Cristo, nós não poderíamos orar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso. Tem muito mais, refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça. Tudo isso por amor de seu nome. O que seria da nossa vida sem Cristo? A Bíblia responde. Coloca o final do versículo 12 para mim, por favor. O que é uma vida sem Cristo? Não tem esperança. O que nos faz prosseguir mesmo sabendo que existe um caminho difícil? Esperança. Esperança é a expectativa de que algo vai acontecer. Esperança é que torna possível as mais impressionantes realizações, experiências. Esperança, às vezes, ela não é a realização, mas é o único meio para realizar algo que julgamos possível ou até impossível. Sabe, a esperança ela não mostra a realidade, ela mostra o futuro. É a esperança que gera expectativa no futuro e que desperta e nos atinge no presente. É a esperança que nos faz querer o que há de vir e nos toca no presente agora, para termos força para prosseguir. Sem Cristo é sem esperança. Não há retrato mais assustador para a condição humana do que sem esperança. Há muitos anos atrás, uma inglesa de 75 anos foi para a Suíça. E ela desistiu da vida e ela fez eutanásia, morte assistida, né? Agora pasme, por que essa notícia chegou no mundo todo? Ela não tinha nenhum problema de saúde.
75 anos, e então pagou, lá na Suíça, para morrer. E o motivo pelo qual ela deixou claro que queria morrer, é que ela não queria envelhecer, ela tinha pavor de envelhecer. Sabe, esse é o exemplo mais claro e preciso, que revela uma verdade dura. Sem Cristo, o ser humano olha para o futuro com desespero. O ser humano olha para o futuro sem esperança. O que poderia ser uma oportunidade de crescimento, amadurecimento, comunhão, transforma-se em algo assustador e que é para ser evitado a qualquer custo. Mas em Cristo tudo muda. O futuro não é mais inimigo, mas uma promessa viva. A cruz é a única que nos dá condições de olhar a dor, a perda e o desafio como algo que Deus no futuro vai remir, redimir e transformar para a sua glória. Eu não sei como eu acordaria se eu não fosse cristão. Há muito tempo atrás, eu acho que foi Richard Baxter que disse isso. Ele disse que o céu pagará em dobro tudo o que por causa do evangelho você perder nessa terra. O céu vai fazer valer a pena tudo o que você sofrer agora. Existe uma esperança além mar. Existe uma esperança além dessa vida. Eu não sou uma pessoa que vive sorrindo o tempo todo. Eu sorrio pouco. Eu não acho muita coisa engraçada. Ora por mim. Não, estou falando sério. Eu fico imaginando um Ricardo Massai sem Cristo. Eu já ouvi o misericórdia aqui, irmã. Agora imagine eu acordando de manhã e dizendo assim: Alexa, coloca o CD do Gonzaguinha. CD. Para cantar aquela música, a vida é bonita e é bonita. Mano, eu não daria conta. Sabe por que eu não daria conta? Que mesmo sem Cristo, existe dentro do meu coração perguntas que essa terra não pode responder. O meu coração tem anseio por eternidade. Na verdade, o seu coração. O coração humano tem anseio pelo que é mais do que temporal. Você pode estar agora totalmente focado nas coisas que você enxerga, mas quando lhe dá uma doençazinha, quando você passa por uma situação de vida ou morte, o seu coração diz: como seria depois? E sabe, quando você começa a ficar velho, você começa a filosofar. Porque todo cristão verdadeiro, ele é um filósofo. Ele sempre pensa na sua vida, além da vida que está vivendo. Ele sempre começa a questionar: eu imagino eu sem Cristo, eu ia dar trabalho demais, porque eu não ia encontrar respostas para o anseio do meu coração. Eu poderia ter a melhor família, eu poderia ter muitas coisas, mas não daria. Sem Cristo você não pode dizer o que o Salmo 71:5 diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Sabe, aqui é uma esperança ancorada em Deus. Aqui é um fundamento sólido que resiste ao peso de todas as tempestades. Aqui é Davi falando: desde menino eu tenho esperança em ti e envelheço crendo em ti. O Senhor é a minha esperança. Sem esperança, sem Cristo, como é que a gente leria com fé Tito 1:2? Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos antigos. Irmão, lê essa frase comigo aqui, ó. Antes dos tempos antigos. O que é isso? Um tempo antes do tempo.
Deus prometeu antes do primeiro segundo existir. Deus prometeu algo antes da eternidade existir. Sabe o que é isso? Isso é uma promessa que, primeiro, está falando de um Deus que não mente, e está falando que Ele não vai quebrar a sua palavra, não vai evaporar como fumaça. É uma promessa que é sólida e brilhante como um diamante. Se Deus garantiu que nós temos uma vida eterna antes mesmo do mundo existir, nós temos. E Paulo está lembrando aos Efésios, vocês estavam sem Cristo, separados, estranhos à aliança, sem esperança. Meu irmão, que tipo de vida é essa? Que raio de vida é essa? Uma vida destituída da presença de Deus, uma vida destituída da companhia de Jesus. Quem lembra de Lucas 24? Os discípulos estavam no caminho de Emaús, e Jesus, na cabeça dele, estava morto, e eles estavam voltando. Imagina, eles voltando, só que Jesus tinha ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus apareceu entre eles. E ele falou: e aí, bom dia galera, tudo bom? Eles: bom dia. Vejo que vocês estão tristes. E eles: a gente está triste demais, porque sem esperança, o Salvador morreu. Quem? O Messias. Você não está sabendo não? Não está sabendo não. Onde é que tu está no planeta Terra? Não abriu o teu Instagram hoje? Não vi nada não. Aí Jesus fala, conversa com eles, e eles não reconhecem Jesus. Jesus não permite que eles reconheçam Ele. Aí Jesus começa a falar assim: mas Ele não falou que ia ressuscitar? Aí eles: mas não deu certo não. Como é que é? Não deu certo? Deu não. Está lá ainda. Aí Jesus: mas Ele prometeu, Ele falou que era tudo sobre Ele. Aí então Jesus começa a conversar desde Moisés, desde as leis até os profetas. Aí você lembra? Eles estavam lá, pararam para jantar, chamaram Jesus para conversa, não sabia o que é Jesus. Jesus parte o pão. Na hora que parte o pão, os olhos dele se abrem. Uau, Ele está aqui. Aí ele vai embora. É sempre assim, quando o negócio está bom, Jesus vai embora. Você já sabe por que isso, né? É porque Ele mata a sua fome. Mas quando Ele vai embora, Ele deixa uma fome maior, para você querer que Ele volte, né? Isso é técnica de Cristo, né? Mas vamos lá, versículo 32, sabe o que diz? Diz que o coração deles queimavam, aleluia. Eles queimavam. E depois do versículo 32 diz que eles se levantaram. E aqui eu não quero fazer a exegese desse texto, eu quero só dizer o seguinte: depois que o coração deles queimaram, eles levantaram. Por quê? Quando a gente tem esperança, o nosso coração queima, e a gente levanta, e a gente enfrenta outro dia, e a gente vence outro dia. Porque sem esperança não dá para viver. Sem esperança não dá para ler o Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Só tem duas situações para o homem: ou ele tem Deus, ou ele não tem Deus. Ou estamos com Deus, ou estamos sem Deus. E o apóstolo está dizendo: eles estavam sem Deus. Esse é o estado de todo homem que não encontrou Cristo, está sem Deus. Não, pastor, mas eu sou religioso. Os judeus também eram. E como a gente vai estudar a partir do versículo 14, ele vai dizer que os de perto não estavam com Deus, e os de longe encontraram Deus. Os judeus que estavam vivendo todas as leis, todas as promessas, estavam longe de Deus. Sabe, agora você imagina se a gente vivesse na descrição do versículo 12. Sem Deus. Sem Deus. Sabe, sem Deus, deixa eu explicar uma coisa aqui. Aqui é mais do que não acreditar em Deus. É Deus ausente da consciência. A palavra ateu, coloca para mim o final do versículo 12 aqui, por favor. A palavra ateu tem origem no grego antigo, ateos. E ela é feita por duas palavras: a, que é um prefixo que indica negação, ausência, e theos, que significa Deus. Então, literalmente, ateus significa sem Deus, sem divindade. Só que no grego clássico, essa palavra não se refere
apenas a uma negação da existência de um Deus. Se refere àqueles que, embora acreditem nesse Deus, desonram esse Deus. Embora tendo muitos deuses, os gregos, quem era ateus naquele tempo, ele negava a existência desse Deus, mas também negava honrar o Deus que ele sabia que existia. E o que eu quero dizer com isso? Essa expressão aqui, sem Deus, no original é ateus. Paulo está dizendo o seguinte, que tem gente que acredita em Deus, mas vive um ateísmo prático dentro da igreja. Quantos estão me entendendo? O que é ateísmo prático? Ateísmo prático é o seguinte: é aquele jeitinho de ser crente de fachada. Tem gente que é ateu dentro da igreja, porque é uma fachada mentirosa. Sabe, é gente que diz acreditar em Deus, mas vive como se Ele não existisse na sua semana. Alguém está me ouvindo aqui? Olha para mim, não pega o celular agora. Não foge. Não foge. É aquele que vem domingo, ouve a mensagem e se torna ateu de segunda a sábado. Não ora. E se a gente pudesse ter um cronômetro, a gente saberia quanto tempo a Bíblia dele fica aberta durante a semana. Tem gente que vem para o culto domingo e é ateu prático. Deus, para ele, é só um coadjuvante. Sabe, é um religioso vazio. É uma fachada, dia após dia. Sabe, essa pessoa, ele acredita em Deus, mas ele tolera alguns pecados, faz vista grossa e diz assim: Deus entende. Deus não te entende, amigo, é você que não entendeu Deus. Você é um ateu prático. Ele dá um péssimo testemunho, porque ele é só uma fachada. Sabe, e o ateísmo prático, ele é uma doença silenciosa. Você diz acreditar em Deus, mas Deus não acredita em você. É exatamente o que Jesus falou dos fariseus. Gente com aparência religiosa e completamente vazio de Deus. Essa é a situação dos Efésios, em Efésios capítulo 2, versículo 12. Sem Cristo, sem esperança, sem Deus. Mas bendito é o versículo 13. Aleluia. Olha só que coisa mais linda, gente. É o mais bonito da Bíblia. Estava morto, estava na presença de Deus, estava sem esperança, estava sem Cristo, estava sem Deus, não tinha nada. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu queria ter um poder para dizer como eu deveria dizer, e autoridade para dizer esse versículo, para eu não precisar dizer mais nada. Esse culto deveria durar 30 segundos e ter 1h59 e 30 segundos de adoração, porque esse versículo basta, não precisa adicionar mais nada. Ele carrega tudo, ele é o clímax da história da humanidade, ele é o coração do Evangelho, sangue de Cristo que nos trouxe para perto de Deus. Nós, estrangeiros, exilados, condenados, distantes, sem esperança, sem Deus, sem nada, agora, por causa da cruz, somos filhos de Deus. É tudo que a gente precisa saber. E observa aqui, que antes estavam longe, foram aproximados. Não foi a gente que foi? Alguém aqui? Foi alguém que nos pegou e nos trouxe, porque a gente não ia. A gente é obstinado demais para ir. A gente é sem interesse demais para ir. Mas Ele nos leva. Sabe? E não é uma distância qualquer. Não é uma distância geográfica, simbólica, não. É uma barreira intransponível, feita pelo pecado, culpa e separação. Mas o sangue de Jesus
atravessou essa distância e nos levou para nossa casa. Não fomos nós que nos aproximamos, foi Ele que nos pegou. O sangue de Jesus. Sabe, e esse é o estilo paulino. Primeiro ele te joga na cova, para depois te ressuscitar, já viu? A gente está aqui há 45 minutos falando só do que deu errado. Mas só assim a gente vai valorizar o que é certo. Quantos estão entendendo, meus irmãos? É só quando a gente fala muito da lei que você vai desejar a graça. É só quando a gente fala muito da escuridão que você vai desejar a luz. É assim, quando a gente fala muito da fome ou passa fome, é que a gente vai despertar o desejo pelo pão. É quando a gente tem sede que a gente vai clamar pelo derramamento do Espírito Santo. Agora tudo mudou. Sem esperança, sem Deus, sem Cristo. E o povo entrou em desespero. E então aparece quem? Mais Deus, mais Cristo Jesus. Sabe? E eu quero te dizer aqui que Cristo é tudo que você precisa. Deixa eu te explicar uma coisa aqui agora. Não é incomum algumas pessoas dizerem assim: embora seja o consolo, às vezes soa mais como um pesar. Dizer assim: pastor, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, só tenho Cristo. Ouça o que eu vou lhe dizer. Alguém que tem tudo e tem Deus, não tem mais do que aquele que tem apenas Deus. Vou repetir. Alguém que tem tudo que esse mundo pode dar e tem Cristo, não tem mais do que alguém que perdeu tudo, mas tem Cristo. Cristo é tudo que a gente precisa. Olha para mim. Eu sei que as coisas desse mundo são legais, são boas. É bom demais comprar um carro. É bom demais comprar uma casa. É bom demais viajar. Olha, mas eu tenho uma casa boa, tenho um carro bom e já viajei pelo mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa: mesmo que você faça tudo isso, um dia dentro do seu carro bom, você vai sentir um vazio. Um dia dentro da sua casa boa, você vai sentir um vazio. Um dia dentro do maior cruzeiro do mundo, você vai olhar para aquela imensidão, para todos os tipos de comida que você pode comer e todos os divertimentos que você pode ter, e você dizer: ainda me falta uma coisa. Sabe por quê? Porque quem tem tudo nesse mundo e tem Cristo, não tem mais do que alguém que só tem Cristo. Cristo é tudo que a gente precisa. E como é que a gente se aproxima de Deus então? Paulo diz: pelo sangue de Cristo. Deixa eu te explicar algo. A gente não se aproxima de Deus pelo ensino de Cristo. Você já viu do jeito que Jesus ensinou o Sermão da Montanha? Piorou a coisa. Antigamente adulterar era o ato, agora é só pensar. O ensino de Jesus tornou a distância ainda maior. A gente também não é salvo pelo exemplo de Cristo, porque quem pode ser parecido com Ele? Ele que é a perfeição de todos os atributos que o ser humano pode ver no seu estágio máximo. Não foi outra coisa que nos salvou, foi o sangue de Cristo. E por que precisou o sangue ser derramado? John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, na minha opinião, o melhor de todos os seus livros, ele diz o seguinte: na cruz, Deus estava satisfazendo a si mesmo. Ele estava perdoando o homem de maneira justa. O perdão divino não é apenas uma declaração de graça, ele exige que a justiça de Deus seja cumprida. Por quê? Porque de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia ensina que a santidade de Deus requer justiça. A gente pode até ser injusto com o nosso filho. A gente é de vez em quando injusto com os meninos. Mãe também é mais, mãe que é mais ainda. Menino faz uma coisa errada, aí a mãe diz: ó, eu estou muito chateado com você. Mamãe vai te bater muito, 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 mas mudou de ideia. Só não faz de novo. Bem, parece amoroso, né?
Mas Deus não pode fazer isso. Porque Deus, Ele tem uma palavra para cumprir. E não é com você, é com Ele primeiro. Deus não pode fazer nada que ofenda o seu próprio caráter, sua própria santidade. Tem alguém aqui, meus irmãos? Então eu vou te dizer algo que é bem difícil de entender. O perdão era algo complicado para Deus. O perdão era um problema para Deus. Como perdoar e ao mesmo tempo ser santo? Como perdoar e ao mesmo tempo ser justo? Porque foi Ele mesmo que disse: no dia que você comer do fruto dessa árvore, vai morrer, vai ficar distante de mim. Foi Ele mesmo que disse que o salário do pecado é a morte. Mas para que nós não ficássemos perdidos eternamente, Deus, olha o que eu vou dizer aqui, precisou de um motivo para nos perdoar. Deus precisou de uma condição para nos perdoar, para Ele não ser injusto. É quase uma heresia, mas diz que uma pregação sem uma heresia não tem graça. Deus precisou. Cristo não veio primeiro por causa de você e de mim. Cristo veio primeiro por causa de um coração de um Deus amoroso, que não queria perder a sua criação. Então Deus desvia a sua ira do homem e coloca ela toda sobre Cristo. Deus pega todas as suas armas e apontam para Cristo naquela cruz. E cada sangue derramado naquela cruz foi o motivo que Deus tinha para nos perdoar e ainda permanecer santo. É por isso que Satanás não bate nas portas do céu e diz assim: o Senhor foi injusto. Não, Satanás cala a sua boca, porque o segundo Adão foi perfeito, e nessa perfeição ele ainda morreu pelos nossos pecados. George Hensinger, ele diz o seguinte: o sangue de Cristo é uma metáfora, cujo significado principal se baseia no amor sofredor de Deus. Sugere que não há tristeza que Deus não tenha experimentado, nenhuma dor que não tenha suportado, nenhum preço que não tenha desejado para pagar, para reconciliar o mundo consigo mesmo em Cristo. É um amor que suportou as realidades mais amargas do sofrimento e da morte, para seus propósitos prevalecerem. O tema do sangue de Cristo remete principalmente à profundidade do compromisso divino em resgatar, proteger e sustentar aqueles que de forma alguma poderiam vir e estavam perdidos. E tem um poema de George Herbert, que é o poema da agonia, que diz o seguinte: presta atenção, meus irmãos. Quem não conhece o amor, que o tal avalie e prove da justiça daquele que na cruz foi pendurada e abandonado, e que o tal diga se jamais provou algo remotamente parecido. O amor é esse licor doce e divino, que meu Deus sente como sangue, mas eu como vinho. Toda vez que a gente ceia, você sente o cheiro do vinho ou do suco de uva? Você sabe qual é o cheiro que chega nas narinas de Deus? O cheiro do sangue do seu filho derramado naquela cruz. Eu sei que você sabe disso, mas eu preciso dizer novamente: não é o sangue de carneiros, não é o sangue de bois, não é os sacrifícios dos velhos testamentos, não é o mérito, não é a sua postura, não é o que você faz de bom, não, é o sangue de Jesus. E eu quero que você entenda a velocidade dessa frase bíblica. Olha a velocidade. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Sabe, não é uma questão de progredir até chegar. Sabe, não é assim: eu estava sujo pra caramba, aí Deus foi me limpando, me limpando, me limpando, até que eu me tornasse puro. Não, não é uma poça de lama que Deus vai limpando ela, até ela se tornar água cristalina. Não, é assim, ó, pá! É uma aproximação de uma vez, não é aos poucos. Não tem degraus para subir, não tem barreiras para transpor, sabe? É reconciliação imediata. Quem estava longe agora está perto, quem é estranho agora é filho, quem estava perdido agora é achado. Não há espaço para gradualismo. Ou você está em Cristo ou não está. Não existe salvação com delay,
Não existe salvação que vai acontecendo aos poucos, não. Ou você é salvo, ou não é. Ou você está em Cristo, ou você não está. Como eu posso entrar na presença de Deus? Somente pelo sangue de Cristo. E não é por isso que algumas igrejas andam tão fracas. Abrem suas Bíblias sem Cristo, cantam suas canções sem Cristo, fazem orações sem Cristo, mas esquecem que só existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo. Há somente uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Hebreus 10, 19, por favor aí. Hebreus 10, 19 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, não é pela sua teologia, não é pelo tempo que você está na igreja, não. É pelo sangue de Jesus. Passa aí. Pelo novo, sabe por que é novo? Porque não existia antes. Foi preciso ele morrer naquela cruz. Esse é o único caminho para Deus, não tinha outro. Novo e vivo. Vivo por quê? Porque ele ressuscitou. O novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. O que é o véu? É a sua carne. Enquanto Cristo estava sendo dilacerado, o céu estava sendo aberto para aqueles que crerem. Sabe, alguém pode me dizer: pastor, mas eu sou pecador pra caramba. Na verdade eu sou um enorme pecador. Eu não vejo como ser salvo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa aprender a ouvir o que o sangue de Jesus fala. A Bíblia diz lá em Gênesis 4:10 que o sangue de Abel clamava. Olha só o que diz o versículo. E o Senhor disse: o que foi que você fez? Falando com Caim. A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. O que a voz de Abel clamava? Justiça. 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 Agora você precisa aprender a ouvir o sangue de Cristo. O que o sangue de Cristo está clamando e que está falando? Hebreus 12, 22. Oh, texto enorme. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. Aleluia. A gente chegou lá. Aqui é a profecia da igreja. Chegamos lá. Aleluia. Subimos no Monte de Sião. Quem tem mãos puras e coração limpo? Ninguém. Mas por causa do sangue de Jesus, a gente pode subir o monte. E chegou lá. Não chegamos apenas no Monte Sião, chegamos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à festa, às bodas. Nós chegamos, é festa. A igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora preste atenção no versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel clama justiça, mas o sangue de Jesus clama o quê? Fala o quê? Grita o quê? Eu morri por você. A sua pena foi cumprida em mim. O seu escrito de dívida foi rasgado. Você está livre, está consumado. Antes mortos, sem esperança, sem Deus, sem Cristo. Hoje, com Cristo, na assembleia festiva, para a glória do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia.